Nós queremos lhe chamar a atenção a alguns aspectos relacionados à regência do verbo, regência e uso do verbo chamar. Eu creio que esse é o terceiro ou quarto vídeo que eu estou postando a respeito do assunto. E eu resolvi, eu li um comentário lá no nosso canal no YouTube, e achei adequado, achei o comentário muito oportuno, agradeço, né, a postagem do comentário, achei muito oportuno e achei também, considerei por isso conveniente, não só substituir o vídeo, né, mas fazer um vídeo reunindo de uma forma mais clara e mais definitiva a abordagem da regência e dos usos do verbo chamar. Vamos à nossa finalidade. Sim, lembrando, muito importante, que a nossa finalidade não é discutir aspectos relacionados à gramática da língua portuguesa. O nosso comentário é tão somente, e é muito específico, em trazer algumas orientações para as abordagens que podem aparecer nas provas e os procedimentos que nós todos devemos ter para não acabar caindo em armadilhas. O verbo chamar, no sentido de fazer vir, convocar, a respeito desse significado, desse uso, há uma posição unânime dos gramáticos. Ele é transitivo direto, o complemento dele é um objeto direto. Isso aí é ponto pacífico, nenhum problema. Verbo chamar no sentido de fazer vir, convocar, transitivo direto, complemento, objeto direto. Muita atenção ao verbo chamar no sentido de invocar, clamar, pedir auxílio. Os gramáticos tradicionais, os gramáticos antigos são unânimes em classificar com esse uso o verbo chamar como transitivo indireto. No caso aqui, Deus é um objeto indireto precedido da preposição por. Vem crescendo ou vem surgindo o entendimento, inclusive em provas, do entendimento de que esse verbo chamar, neste sentido, ele é transitivo direto e nós estaríamos ou estaremos diante de um objeto direto preposicionado por duas razões. Primeira razão, essa preposição por, ela seria ou ela é uma preposição expletiva, quer dizer, pode ser eliminada. Entrou aqui por uma razão estilística. Consequentemente, Deus é ou seria ou é um objeto direto preposicionado, justificando-se pelo fato de, se eu transformar essa frase para a voz passiva, Deus seria o sujeito da passiva, o que caracteriza ou caracterizaria um objeto direto preposicionado na voz ativa. Diante da possibilidade desses dois entendimentos, embora haja os dois entendimentos, isso aqui não lhe trará maior dificuldade. Vou lhe apresentar algumas razões. Primeira razão é que você deve ter sempre com você uma gramática de sua preferência, que você entenda rápida e facilmente o que o autor está explicando. E você se posicione, resolva a questão inicialmente, baseada no ponto de vista que aparece na sua gramática. Se você estuda, claro, você tem algum professor, algum orientador, siga a posição do seu professor e do seu orientador a respeito do assunto associado à sua gramática. Se na hora da prova aparece um entendimento diferente, ou independentemente de haver um entendimento diferente de um dos dois que eu apresentei, aliás, não é em relação aos dois, que pode haver a banca lá classificar como objeto indireto ou classificar como objeto indireto. Isso não lhe trará um maior problema se você
é um outro procedimento, né, além daquele que eu já lhe indiquei, que é o da referência do seu manual do seu professor. Você resolver a questão por eliminação. A grande parte das bancas hoje, ela não trabalha mais uma questão envolvendo, por exemplo, o verbo chamar. Ela coloca lá 5 frases ou 4 com o verbo chamar e colocar esse verbo chamar lá, cada alternativa construída de uma maneira diferente. Isso já praticamente não acontece nas provas modernas. Nas provas modernas, geralmente vem cada alternativa tratando de um assunto específico, um assunto diferente. Então, como é que você faria? Você faria a questão por eliminação. A frase em que apareceu o verbo chamar no sentido de pedir ajuda, no sentido de clamar, no sentido de invocar, você trabalharia por eliminação. Se não houvesse nenhuma resposta correta, ela seria correta. Se não houvesse nenhuma resposta incorreta, ela seria incorreta. Mas o procedimento padrão é você verificar, não é, o entendimento que a banca costuma adotar. Sem problema se no dia da prova você assinalar uma posição diferente da adotada pela banca. Como você tem um manual, né, uma gramática com você, e você colocou o mesmo entendimento que você aprendeu lá na sua gramática com o seu professor, você usa, não é, a referência que está na sua gramática. Lembrando, não vale a apostila. A apostila não é documento oficial, vale livro, gramática. Então, você faz o recurso e coloca a referência do seu gramático, da sua gramática, e não haverá mais problema. Então, eu quero chamar a sua atenção, muito importante, você dar uma atenção maior, não é? No caso, ficar muito atento quando você perceber que na sua prova apareceu o verbo chamar no sentido de invocar. Ou quando você notar que esse verbo veio precedido da preposição por. Eu creio que com isso nós ficamos entendidos entre nós. Creio que a utilização desse verbo chamar no sentido de convocar, fazer vir, convocar não, desculpe, esse verbo chamar no sentido de invocar, clamar, pedir ajuda, precedido, portanto, da preposição por, ele não lhe oferecerá mais dificuldade. Legal? Em relação ao verbo chamar, no sentido de apelidar, dar título, cognominar alguém, esse verbo às vezes apresenta problema, não porque os autores tenham entendimento diferente. Os autores são unânimes nas posições que eu vou explicar. O que acontece é que nós não estamos acostumados a usar esse verbo sem essa preposição de. Então, com esse sentido, com essa regência, né, muita atenção, porque não é obrigatória a presença da preposição de. Então, observe, nos dois primeiros exemplos, eu tenho o verbo chamar como transitivo direto, sentido de dar título, né? Classificar. Então, no caso, bombeiros é objeto direto. Esse de heróis, ou esse heróis que eu coloquei entre aspas, ele é um predicativo do objeto direto. Observe que isso aqui não é objeto indireto. Às vezes as pessoas confundem, né? As pessoas geralmente pensam que tudo que tem preposição é objeto indireto, sem olhar que para ser objeto indireto ele teria no mínimo que ser complemento de verbo, e ele se refere à palavra bombeiros e não aqui ao verbo chamar. Então, lembrando, né? Todos os gramáticos são unânimes em classificar esse heróis como predicativo do objeto direto. Lembrando que quando esse verbo chamar apresentar a preposição a, os gramáticos também são unânimes em classificar esse termo que vem depois da preposição a, esse termo que é regido pela preposição a, ele é objeto indireto. E a palavra que vem depois, precedida ou não da preposição de,
é um predicativo do objeto indireto. Então, só reforçando, só relembrando, né? Verbo chamar, no sentido de dar título a alguém, apelidar, cognominar. Ele é considerado, a frase pode ser produzida de 4 maneiras diferentes, com objeto direto ou com objeto indireto, consequentemente transitivo direto ou transitivo indireto, sendo que o objeto direto ou o objeto indireto podem vir precedidos ou não da preposição de. Legal? Então, muita atenção ao verbo chamar. Depois eu vou lhe chamar a atenção do que pode acontecer com o verbo assistir em provas, no sentido de socorrer. Legal? Mas será em um momento posterior. Nós temos algumas questões que nós julgamos de mais prioritárias, né? Questões prioritárias. Depois nós trataremos também do verbo assistir. Eu espero com isso ter prestado um esclarecimento maior a como se trabalhar a questão na hora da prova. E agradeço, né, a postagem que foi colocada lá no nosso canal a respeito do nosso vídeo, de um vídeo nosso a respeito do verbo chamar. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, vocês podem postar os comentários lá no nosso canal ou nos enviar, não é, a sua solicitação por nosso canal, pelo nosso WhatsApp. Até o nosso próximo encontro.